Aleluia. Paz do Senhor, igreja. Você está feliz? Está na presença do Senhor? Amém. Cultuando a Deus ao ar livre, um privilégio maravilhoso. Louvo o Senhor, irmãos, pela honra de poder pregar o Evangelho mais uma vez. Glórias a Deus. Hoje é um dia muito especial para mim, um dia muito especial. Hoje na consagração com o ciclo de oração, as irmãs se alegravam comigo, porque hoje é dia 13 de dezembro de 2025, né, missionária Ivana? E dia 13 de dezembro de 1997 eu estava aceitando Jesus e sendo salva, liberta e transformada. Há 28 anos atrás, Jesus mudou a minha história, Jesus mudou a minha vida. Aleluia, e hoje para mim é um dia muito especial. Graças a Deus por isso. E naquele dia 13 de dezembro de 97, eu fiz uma aliança com Deus, que enquanto houvesse fôlego de vida, eu testemunharia os feitos do Senhor que Ele havia feito na minha vida. Aleluia, e graças a Deus, 28 anos se passaram, estamos aqui em pé, dizendo que só o Senhor é Deus e que Ele não mudou. É o mesmo ontem, Ele é hoje e será eternamente. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu João, glória a Deus, capítulo 10, versículo 40. Capítulo 10, versículo 40. Senhor Deus, Ele nos fez uma promessa naquele dia que nos salvou. Aleluia. Ele disse que restauraria a minha casa, meu casamento que estava destruído na época. E através de nós, muitos outros chegariam a Cristo. E eu não tinha noção do que Deus faria. Mas o Senhor é muito lindo. Hoje são muitos filhos na fé, muitos netos na fé, bisnetos na fé, graças a Deus. E nós somos muito gratas ao Senhor, porque Ele nos amou primeiro. Amém? Eu gostaria de pedir à igreja do Senhor que, por gentileza, se coloque em pé os que se sentaram, em reverência à palavra de Deus. Diz assim o versículo 10, capítulo 10, versículo 40. E retirou-se outra vez para além do Jordão, para o lugar onde João tinha primeiramente batizado, e ali ficou. Capítulo 11, diz assim a palavra do Senhor no versículo 25, que é o tema. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crê tu nisso? Senta perguntando de quem está do seu lado se ele crê nisso. Glórias ao Senhor Jesus. Amém, irmãos? Embora eu tenha pouquíssimo tempo, né, que já estamos quase no horário do término do culto, a gente lamenta profundamente isso. Os irmãos podem sentar, obrigada, Deus abençoe. Aleluia. Mas eu vou tentar ser o mais breve possível, irmãos. Mas o Senhor me deu uma palavra, colocou no meu coração a palavra para essa noite. Aleluia. E eu gostaria muito, né, de que o Senhor me desse essa oportunidade de trazer ao coração da igreja, das pessoas que estão nos ouvindo, a mensagem que o Senhor nos trouxe. Essa carta, irmãos, é o Evangelho de João. Na verdade, são os 4 evangelhos, eles anunciam a obra do Senhor Jesus do nascimento até a morte. Mas eu não sei se os irmãos sabem, o Evangelho de João foi o último a ser escrito. Lucas foi o primeiro. João, a princípio, foi 20 anos depois que os demais haviam sido escritos, foi que ele escreveu, né? E ele escreveu porque na época começou a criar no meio da igreja primitiva. Quem lê Atos dos Apóstolos se alegra com tudo que Deus fez no meio da igreja e através da igreja. A igreja se aproveitava das circunstâncias para testemunhar de Cristo, para pregar o Evangelho. A igreja primitiva, ela não olhava para os obstáculos, ela tinha, como disse a missionária Francisca, o olhar voltado para o Senhor. E ela percebia que as circunstâncias eram oportunidades, por mais difíceis que fossem, elas conseguiam ter discernimento e perceber que eram oportunidades para testemunhar e para pregar. Mas 20 anos se passaram e o diabo, ele não fica de braço cruzado vendo Deus agir, Deus operar. E começou-se a criar uma heresia no meio da igreja primitiva chamada gnosticismo. E eles acreditavam que Jesus não era Deus. E eles começaram a pregar essa mentira. E João preocupado, e os apóstolos preocupados, e muitos santos preocupados com o que estava acontecendo, incomodaram João para escrever aquilo que ele tinha visto e ouvido. Então o Evangelho de João, ele tem um cunho apologético. O que é a apologia? Ela luta pela fé, né? Então ele vai trabalhar o Evangelho de João para provar a deidade de Cristo, que
Jesus é o Filho de Deus e também é Deus, que Ele e o Pai são um só. E Ele prova com muito critério, com muita intimidade, não é? Com muita... Eles eram muito íntimos, ele e Cristo, né? Então ele fala com muita propriedade tudo que ele viu. E como eu disse na segunda-feira, irmãos, ele faz questão de dizer o objetivo pelo qual ele escreveu o Evangelho de João. Ele disse: eu escrevi apenas o suficiente, não escrevi tudo o que vi, era impossível. Escrevi o suficiente apenas para que todo aquele que lê o Evangelho de João creia que Jesus é o Cristo, e crendo recebam vida no seu nome. A poder, irmão, no nome de Jesus, a poder na palavra. A palavra liberada é algo extraordinário. E João se inquietou com a situação e disse: vou escrever. E ele começou a escrever. E aí a Bíblia Sagrada vem dizer no capítulo 11, aleluia, que ele faz questão de contar o 7º sinal que ele viu acerca de que Cristo era o Filho de Deus e o próprio Deus. Nós falamos sobre isso na segunda-feira, sobre os sinais. E aí me chamava a atenção, irmãos, por que ele faz questão de dizer sinal e não milagre? Por que isso significa um sinal, né? E aí eu meditando acerca disso, se nós formos, por exemplo, chegar perto do aeroporto, vai ter a placa lá dizendo, que o aeroporto é daqui tantos metros. A placa é um sinal, e a gente vai perceber que se eu vou pegar a placa, que é o sinal, e quando eu chegar no aeroporto eu me surpreendo com o tamanho da placa e o tamanho do sinal, porque a placa é muito menor, o sinal é muito menor do que o que realmente é o milagre, o poder de Deus manifesto. E aí o que o Senhor estava querendo dizer? Que ele, por exemplo, transformou água em vinho, que foi o primeiro sinal, mas aquilo ali é apenas um sinal. Ele tem coisas muito maiores para realizar. Vidas são transformadas todos os dias quando se curvam diante de Deus. A Bíblia Sagrada, por exemplo, diz no capítulo 9 do Evangelho de João que ele curou um cego de nascença, mas é apenas um sinal. Vistas têm sido abertas, pessoas têm enxergado o sobrenatural de Deus, porque a Bíblia diz que o príncipe deste século tem cegado o entendimento dos incrédulos, para que não se manifeste a glória de Deus. Mas a igreja está aqui nesta noite para anunciar que toda obra contrária seja anulada contra a tua vida, porque Deus tem plano de vida para você, e Ele se revela por meio da sua palavra. É apenas um sinal. A Bíblia Sagrada diz, por exemplo, que Ele multiplicou 5 pães e 2 peixes, foi apenas um sinal. Ele tem feito multiplicações e milagres de provisão todos os dias na vida daqueles que creem. Quem aí não tem visto esses milagres todos os dias na sua vida? Quem aí não clamou por um milagre, por uma circunstância que era impossível, e quando você percebeu, tem alguém batendo na porta, entregando aquilo que você havia clamado, porque foi apenas um sinal. Coisas muito maiores Deus, Ele tem feito, Ele continua realizando dia após dia na vida daqueles que creem. Você é um dos tais? Pergunta por gentileza para quem está do seu lado: você é um dos tais? Eu adoro o Senhor, glória a Deus, adoro o Senhor. Outra coisa que eu não posso deixar de fazer menção, irmãos, a Bíblia Sagrada diz no versículo 3, a Bíblia Sagrada diz no versículo 5, e a Bíblia Sagrada diz no versículo 36, ele faz questão de enfatizar. Por exemplo, 3 diz: mandaram-lhe, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. Deus amava aquela família, irmãos? Amava. Ontem o Senhor usava o presbítero Nildo para lembrar, era uma família que eram amigos do Senhor Jesus. Jesus parou ali muitas vezes para almoçar, para deitar, para descansar. Eram amigos de Jesus e Jesus amava. E a Bíblia Sagrada diz no versículo 5, olha, Jesus amava a Marta, a irmã e a Lázaro. Então Jesus amava aquela família, e ele faz questão de enfatizar, irmão Cruz, em 3 versículos diferentes, que aquela família era amada do Senhor. E o que o Senhor falou no meu coração por meio disso? Que o fato de Jesus me amar não vai me privar de passar por situação difícil. Que o fato de o amor de Deus estar sobre a minha vida não vai me tornar imune de passar por circunstâncias que muitas vezes angustiam, né? Que perturbam, que preocupam, que inquietam. A Bíblia Sagrada diz que o Senhor, Ele nos ama de forma incondicional, que o amor dele está sobre a nossa vida 24 horas.
Mas por que então nós passamos por circunstância? Porque há um propósito para tudo embaixo do céu. E havia um propósito para aquela circunstância, como há um propósito para o que você está passando de dificuldade também, para o que você está passando de luta. Mas sabe o que é maravilhoso, irmãos? Que, como disse o apóstolo Paulo, nada nos separará do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Você pode anunciar nessa noite: Senhor, nada vai me separar do meu amor por Ti e nem do Teu amor por mim. Essa circunstância difícil não vai poder interferir, não vai poder atrapalhar. Eu vou repetir as palavras do apóstolo Paulo: renovo minha aliança nessa noite com o Senhor. Nada poderá me separar do amor de Deus que há em Cristo Jesus. Glória a Deus. Interessante também, irmãos, é que no versículo 3, mais uma vez eu vou ler, ele diz assim: mandaram, pois, suas irmãs dizer: Senhor, eis que está aqui enfermo aquele a quem Tu amas. Interessante que elas apelaram para o amor do Senhor por ele. Ela não disse: está enfermo aquele que te ama. Ela disse: está enfermo aquele a quem Tu amas. Ela fez questão de enfatizar o amor de Deus. Ela foi muito esperta. Sabe por quê, irmãos? Porque ela sabe que nós somos falhos. O nosso amor é falho. Quantas vezes nós dizemos que amamos e daqui a pouco nós percebemos uma atitude tão estranha, não é assim? Porque nós somos falhos. Mas o amor de Deus não, Ele não falha. Ele é perfeito. Ele é fiel dia após dia e não pode negar a si mesmo. Ele não falha. O amor dele, como já foi dito nessa noite, é incondicional. E ela apela para esse amor, aquele a quem Tu amas. Porque o milagre, irmãos, não acontece porque eu amo. O milagre acontece porque Ele me ama. Ele me ama. Aleluia. Olha de profeta, e te alegra nessa noite, porque pode ser até que a tua mãe te despreze, mas tem um lá no terceiro céu, aleluia, que te ama de forma incondicional. Ele te ama, te ama e te ama. Oh, glórias ao Senhor. Aí, irmão, diz a palavra do Senhor no versículo 6, que ouvindo, pois, que estava enfermo, ficou ainda naquele lugar onde estava 2 dias. 2 dias. No versículo 17 diz: chegando, pois, Jesus, achou que já havia 4 dias que estava na sepultura. Como assim? Eu meditando acerca disso, escute, tem algo muito, muito profundo diante de Deus nessa revelação que o Senhor nos deu. Olha, Maria e Marta estavam preocupados com o irmão e mandaram alguém ir lá com Jesus, onde Jesus estava. Nós vimos no capítulo 10, no versículo 40, que ele estava além do Jordão. Ele estava além do Jordão. E a Bíblia Sagrada diz que esse servo ouviu aquilo e foi ter com Jesus. Imagina, isso foi um dia. Lázaro estava doente. Aquele servo recebeu essa incumbência e ele vai até Jesus. Um dia de viagem, irmãos, um dia de viagem para o servo chegar até lá. O servo chega e a Bíblia Sagrada diz que o servo dá o recado e diz: Jesus, eu vim aqui porque as tuas amigas, né, nossas irmãs, pediram que eu viesse. Lázaro, aquele a quem tu amas, está muito enfermo. A Bíblia Sagrada diz que Jesus ouviu. Nós vimos no versículo 6, e ele ficou ainda 2 dias naquele lugar. Então somou um dia de viagem do servo, mas 2 dias que ele ficou no lugar, e finalmente ele vai ter com Betânia, lá em Betânia, na casa da família. Então ele chega lá no 4º dia. E o que ele ouve quando chega lá? Que Lázaro estava morto há 4 dias. Eu meditando acerca disso, irmãos, presta atenção. Eu meditando acerca disso. Então quer dizer que quando o servo recebeu a incumbência de dar notícia, mal ele saiu, o que aconteceu com Lázaro? Morreu. Mal ele recebeu o recado, ele saiu. Lázaro morreu. Aí a Bíblia Sagrada diz que ele passa um dia viajando. Não sabe o que aconteceu. Naquela época não havia rede social, né? Se fosse aqui hoje, né? A gente sabe na hora. Naquela época não tinha. Quando o servo chega lá, no dia seguinte,
Lázaro já estava morto, porque foram 4 dias. Ele chega lá e ele diz para Jesus: eu vim aqui, que as irmãs pediram. Lázaro, aquele que tu amas, está muito doente. O que Jesus disse? Não é para a morte essa doença, é para a glória de Deus. Mas como é que estava Lázaro, irmãos? Ele estava saudável lá? Ele estava morto. Lázaro já estava morto. Só o empregado que não sabia, Jesus já sabia. Mas ele já estava morto. Mas o que Jesus diz? Não é para a morte, é para a glória de Deus. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus não se importa com as circunstâncias. As circunstâncias não são importantes para Deus. Quando Ele determina que Ele vai realizar, Ele realiza e pronto. Porque Ele age segundo a palavra dEle. Ele não quer saber se está muito doente. Ele não quer saber se a porta está fechada. Ele não quer saber se está doendo. Ele não quer saber se o juiz disse que é impossível. Ele não quer saber se o médico disse que o diagnóstico é contrário. Ele liberou uma palavra. Vai ser para que se manifeste a glória de Deus. Aí eu fiquei pensando, irmãos, quantas vezes nós vamos ao culto e lá a gente se alegra. Na presença do Senhor tem fartura de alegria. É normal se alegrar. A gente se alegra porque uma palavra foi liberada. E eu entendi que a palavra foi para mim. Eu recebi a palavra. Mas quando eu chego em casa, parece que a situação está pior. Já aconteceu com você? Mas será que não foi Deus que falou? Eu ouvi Deus falando comigo. E por que a situação está pior? Não se move pela circunstância, não. Volta os teus olhos para Ele. Ele liberou uma palavra. Então se alegra. Não deixa ninguém roubar aquilo que Deus entregou. Aleluia, porque Ele vai agir. Ele vai agir por sua fidelidade e graça. Eu me lembrava, irmãos, agora enquanto estava falando sobre isso, no dia em que, quem não conhece o Alex, né, meu mais velho, que me deu muito trabalho. E aí, estava na casa da minha mãe e chegou a notícia que ele estava aprontando feio. Aprontando feio. Disse, meu Deus. Aí saí rápido daquele lugar para que a minha mãe não visse e não ficasse preocupada. E saí de um quintal para o outro derramando lágrimas. Aí o Senhor disse assim, mãe Ivonilde, o Senhor falou assim para mim: filha, enxuga tuas lágrimas, porque a cidade de Mucajaí, que tem visto que teu filho tem aprontado, ela vai ver o que eu vou fazer na vida do teu filho. A palavra foi liberada, irmão. O Senhor falou no meu coração. Imediatamente tirei, enxuguei as lágrimas, abri um largo sorriso e digo, oh, glória, eu faço é crer. Eu faço é crer. E hoje quase todo dia ele manda um vídeo lá, um louvor, uma adoração. Mamãe, eu digo, Deus é fiel. Dá mais esse recado para quem está do teu lado. Descansa teu coração, porque tem palavra liberada a teu respeito. Para de olhar para a circunstância. Para de ficar cabisbaixo, porque a situação é contrária. Tem palavra liberada para aquele que crê. Se você pode crer, já começa a tomar posse nessa noite. Diz, eu não abro mão, Senhor, porque tu conquistou para mim, foi para mim, foi para mim, foi para mim. E nessa noite eu tomo posse dessa palavra. Oh, glória ao Deus vivo. Aí ele diz, irmãos, glórias ao Senhor Jesus. Versículo 7. Eu fiz a anotação de alguns versículos para não esquecer. Quando Jesus chama os discípulos e diz, vamos, nós vamos. A Bíblia Sagrada diz que Tomé diz, mas ainda há pouco nós viemos de lá. E os judeus queriam te apedrejar, tu vai querer voltar para lá também? No capítulo 10 diz a Bíblia Sagrada que Jesus, ele diz que ele é o Filho de Deus, que ele é o Messias. E os judeus pegam as pedras de fato para atirar em Jesus. E tu não temes? Aí Jesus responde no versículo 9: não há 12 horas no dia? Se alguém andar de dia não tropeça, porque vê a luz deste mundo. Se andar de noite tropeça, porque nele não há luz. O que Jesus estava falando, irmãos? O que significava essas 12 horas? Significava que ele entendia
que a vida dele aqui seria curta, mas que ele estava na vontade excelente de Deus, ele andava na luz. Ele disse: eu sou a luz desse mundo. Ele se identificou como a própria luz, e ele sabia que ele estava nas 12 horas que Deus havia preparado para ele. Porque, irmão, santo não morre antes da hora. Nada acontece na vida do homem de Deus, da mulher de Deus, por acaso. E ele estava muito ligado com Deus. Ele dizia: eu estou na vontade excelente, eu estou nas 12 horas que o Senhor preparou para mim. Então eu não temo pedra, eu não temo palavra de judeu, eu não temo os fariseus, eu não me incomodo com palavra contrária. Elas não conseguem me atingir, essas pedras não podem me atingir, porque eu sei que eu estou na vontade excelente de Deus. Não temia. Aí eu fico pensando, irmãos, olha como o diabo, ele é sagaz, e ele tem conseguido enganar muitos. Muitas vezes ele cria situações com essas pedras para intimidar, para parar ministérios, para calar, para silenciar a igreja. Você pensa que é fácil fazer um culto ao ar livre como esse? Quantas críticas, não é? Quantas palavras de maldição lançadas contrárias. Mas a Bíblia Sagrada diz que a palavra de maldição, ela não vale encantamento contra Jacó, e ela volta para o seu dono. Nós não tememos a necessidade de testemunhar, de pregar. E Jesus dizia: eu não temo, porque eu sei que eu estou na vontade excelente de Deus. Versículo 15, ele vem justificar, irmão, no versículo 15, o motivo pelo qual ele havia demorado 2 dias. Ele podia ter chegado antes dele ter morrido. E ele diz algo extraordinário no versículo 15. Ele diz: folgo por amor de vós, de que eu lá não estivesse, para que acrediteis. Mas vamos com eles. Todo mundo lamentando o fato, e ele vem dizer: eu folgo, eu me alegro por eu não ter estado lá antes, porque tem um motivo, é para que vocês acreditem. Aleluia! Tinha um propósito para a demora, tinha um propósito para a espera. Era para que aqueles discípulos tivessem uma experiência sobrenatural. Irmãos, eles já haviam visto Jesus ressuscitar a filha de Jairo. Eles já haviam contemplado o jovem filho da viúva de Naim se levantar morto, mas morto de 4 dias. Eu achei interessante, havia uma tradição judaica que eles só sepultavam no 3º dia, porque nessa tradição eles acreditavam que a alma ficava próxima ao corpo em até 3 dias. Então, se ele ressuscitasse até o 3º dia, a tradição ia dizer: é porque a alma estava perto do corpo, então não haveria glória que houve com 4 dias. Então pare de se inquietar se aquilo que você tem pedido está demorando. Deus, ele não retarda as suas promessas, ainda que alguns a tenham por tardia. O tempo de Deus é melhor do que o meu tempo. Aleluia. E ele faz tudo perfeito, é para que a glória seja maior, é para que a glória seja dele, e não haja outra justificativa. Não haja outra justificativa. Aí a Bíblia Sagrada diz, irmãos, que Jesus, ele vai, e quando ele chega lá, que Marta sabe, ela vai até ele, e ela diz: se o Senhor estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Quem não sabe desse discurso? Interessante é que Maria também, quando ela é chamada pelo Senhor, a Bíblia Sagrada diz que o Senhor manda chamá-la. É diferente a situação, o Senhor manda chamá-la. E a Bíblia Sagrada diz que as pessoas vão lá no oculto com Maria e dizem: o Senhor mandou te chamar. E eu achei tão lindo, meditando acerca disso, como tem um grupo de pessoas, irmãos, que Deus, ele conversa no particular. Como é que tem um grupo de pessoas que Deus fala no íntimo? Que Deus, ele fala no íntimo, ele fala no escondido. Estamos todos aqui no culto, mas de repente Deus está trabalhando, falando de uma forma particular com alguns, no íntimo, no escondido. Havia uma multidão ali tentando consolar aquela família, mas a Bíblia Sagrada diz que Maria ouviu no particular a voz do Senhor. Aí a Bíblia Sagrada diz que aquele grupo que estava lá
viu que ela havia se levantado e não entendeu. E disseram, ela deve ter ido chorar no sepulcro. E aí o Senhor falava ao meu coração, irmãos, que aquele que não tem chamado não consegue entender os mistérios de Deus. Quantas vezes as pessoas estão ao nosso redor e não entendem o nosso comportamento. A Bíblia Sagrada diz que Marta foi lá e simplesmente disse isso, mas Maria se prostrou diante do Senhor. A Bíblia diz que quando Maria chegou aos pés do Senhor, ela se prostrou, ela se derramou diante dele. E a Bíblia Sagrada diz que quando Jesus viu isso, Jesus chorou. E eu pensei, por que elas disseram a mesma coisa? Parecia que elas tinham treinado. Por que elas disseram a mesma coisa, missionária Ivana? E Jesus reagiu diferente. Porque quando se tem um joelho dobrado, irmão, se mexe com o coração de Deus. Quando se tem um coração aquebrantado, se mexe com o coração de Deus. Por que Marta falou a mesma coisa? E houve um diálogo de esclarecimento com Marta. Mas quando Maria disse, a Bíblia Sagrada diz que se ela se prostrou, Jesus chorou. A missionária contava o que estava acontecendo na vida dela, contando testemunho. E eu fui co-participante dessa situação toda. E eu só dizia ali do lado da irmã Raimunda, mas tinha joelho dobrado clamando. O coração estava duro, mas tinha joelho dobrado clamando. A situação estava apertando e o joelho estava dobrado clamando. E eu dizia, não gosto de crente, mas o joelho perseverava ali dobrado clamando. Aleluia. Até o ponto de dizer, tomara que o dia já amanheça, porque eu quero me curvar diante desse Deus. Porque tinha joelho dobrado clamando. Persevera, meu irmão. Um joelho dobrado muda qualquer circunstância. Um coração aquebrantado mexe com o coração de Deus. Ambas disseram a mesma coisa, mas a reação foi totalmente diferente. Quer mexer com o coração de Deus nessa noite? Entra na presença dele, te rende diante dele, declara quem ele é para ti, te quebranta, invoca o nome dele, clama por ele. Clama por ele. Aí a Bíblia Sagrada diz, eu estou encerrando, irmãos. Glórias ao Senhor Jesus. Glórias ao Senhor Jesus. Deixa eu só achar o versículo exatamente, que eu não quero ler tudo para não ficar pesado para os irmãos. Glórias ao Senhor, mas eu não queria deixar de falar sobre isso. A Bíblia Sagrada diz que quando Jesus chega para Marta, glória a Deus, versículo 21. Se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quando pedires a Deus, Deus o concederá. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Primeiro, irmão, nós vemos três tempos aqui. Ela diz, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Às vezes nós tentamos nos justificar com o que aconteceu no passado. A gente tenta justificar o nosso comportamento errado, muitas vezes, com uma situação do passado. A gente vê isso muito comumente. Se não fosse a pandemia, se a irmã não tivesse falado isso, se meu pai não tivesse feito aquilo, se eu... Então às vezes a gente tenta se justificar com situações do passado. Foi o que Marta fez. Aí Jesus quer conversar com ela, teu irmão vai ressuscitar, minha querida. Aí ela vai para o futuro. Ela sai do passado e começa a falar do futuro. Eu sei, ele vai ressuscitar no último dia. Ela vai para o futuro agora. Filha, preste atenção. Não é nem no passado nem no futuro, porque eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim nunca morrerá. Eu sou é presente, eu sou agora. Porque, irmãos, ela tentou falar sobre o futuro. Ela é como se a ressurreição fosse um tempo. E a ressurreição não é um dia. A ressurreição é uma pessoa. E essa pessoa, ele diz, antes que houvesse dia,
Eu sou. A ressurreição é um dia, não é um tempo, não é um estado, não é uma situação, é uma pessoa. A ressurreição é uma pessoa, e ela está aqui nesta noite, e ela te visita mais uma vez, mais uma oportunidade, no 6º culto consecutivo, por meio da sua palavra. A ressurreição te visita, dizendo que se tu creres, a tua situação vai ser modificada agora, nesse instante, porque Ele é, Ele era, Ele é e Ele será eternamente o único e verdadeiro Deus. Aleluia. Glórias ao Senhor Jesus. Ele é. Ele é. Amém, irmãos? Convido a igreja a se colocar em pé. Glórias ao Senhor Jesus. A Bíblia diz, irmãos, que Jesus chorou. E a gente vai pensar por que Jesus chorou. Porque ele era 100% homem. Oh, aleluia. E como ele esteve aqui 100% homem, e ele passou por essa situação e as lágrimas foram derramadas, ele entende exatamente quando lágrimas são derramadas do teu rosto. Ele entende perfeitamente a tua aflição, porque ele esteve aqui, ele chorou também. Ele quis provar para nós que ele sabe como nós nos sentimos. Ele entende quando nós nos sentimos aflitos. Ele conhece o nosso coração. Ele sabe das situações difíceis que nós passamos, porque Ele esteve aqui, Ele passou também. Isso aqui é Deus, irmãos. Glórias ao Senhor. Ele venceu a morte, Ele venceu o inferno. É verdade que Ele disse, para encerrar, que Ele pediu que tirassem a pedra. Mas eu quero dizer para os irmãos que aquela pedra não era impedimento para aquele homem ressuscitar. Era impedimento para ele sair de lá do sepulcro. Ele não tinha como sair, não é? Se a pedra não fosse removida, mas não era impedimento, irmãos. Quando ele disse para aquela filho da viúva de Naim se levantar, aquele jovem estava morto. Mas a Bíblia Sagrada diz que quando o homem morre, o espírito volta para Deus que o deu. E eu consigo contemplar o Senhor mandando ele se levantar, e o espírito ouvindo o chamado: volta, volta, porque eu tenho algo contigo ainda aqui na terra. O espírito ninguém pode impedir quando Deus age. Acontece, irmãos, que aquela pedra precisava ser removida, porque ele não tinha como tirar a pedra do lado de dentro. Então foi necessário sim que pessoas fossem usadas para arrancar aquela pedra de lá. Aleluia. E sabe, irmãos, eu sei também que existem situações que, por mais que nós nos esforcemos, nós não conseguimos sozinhos. Que nós precisamos uns dos outros. E vai precisar que um outro faça uma forcinha e tire essa pedra, para que a glória de Deus se manifeste em nome de Jesus. Aí eu gostaria que você olhasse para quem está do seu lado e disse: conta comigo nessa caminhada em nome de Jesus. Se precisar de ajuda nessa caminhada, diz assim: conta comigo, eu estou aqui, eu estou junto com você, você não vai estar sozinho. Eu sei que tem milagres aqui, irmãos, milagres vivos, milagres ambulantes, andando na terra, aleluia, porque a presença de Deus, a glória de Deus, porque Deus nos ama, porque Ele tem agido dia por dia, aleluia. E eu quero dizer para você que no capítulo 12, a Bíblia Sagrada diz que nós presenciamos agora o milagre que saiu do sepulcro, sentado à mesa, saindo do túmulo e sentado à mesa, em comunhão com Ele, em intimidade com Ele. E a Bíblia Sagrada diz que muitos se perturbavam. A Bíblia Sagrada diz que os fariseus se perturbavam com a vida de Lázaro, porque ele de boca fechada testemunhava a glória de Deus, aleluia. E eu sei que tem glória de Deus através da tua vida, porque você é um milagre ambulante, porque é missionária, porque Deus te amou primeiro. É verdade, tem fúria do diabo, mas já foi vencido na cruz, aleluia. E você vai ser usado para a glória de Deus, e através da sua vida muitos vão chegar. A Bíblia Sagrada diz que através da vida de Lázaro muitos chegaram a Cristo, muitos criam em Jesus, aleluia. E não vai ser diferente na sua vida. Sacode esse crente, diz: não vai ser diferente na sua vida. Tem glória de Deus sendo derramada, tem glória de Deus sendo derramada. Até a fogo, Jesus aquece a tua igreja, usa para a tua glória. Nascemos para a glória de Deus, vivemos para a glória de Deus, e enquanto estivermos aqui, vamos testemunhar de que Ele é real, de que Ele é poderoso, de que Ele é tremendo, de que Ele não mudou,
tua vida é para a glória de Deus. A tua vida é para a glória de Deus. Quantos livramentos foi para a glória de Deus? Para a glória de Deus. Fecha os teus olhos, entra na presença do Senhor. Tem glória de Deus, tem glória de Deus. Muitos chegaram cabisbaixos, glórias ao Senhor, mas você vive para a glória de Deus. Tem glória de Deus. O teu testemunho é para a glória de Deus, através do abrir da tua boca para a glória de Deus, para que almas se voltem ao Senhor, para que a glória de Deus seja revelada, seja manifesta através da sua vida. Aleluia. Não é através de quem está do teu lado, não é através da tua vida. Ouve atentamente o que o Senhor está falando. Que teu coração arda nessa noite pela presença de Deus. Que teu coração arda pela presença de Deus. Se houver frieza aí, lute contra isso. Diga: alma minha, se curva diante de Deus. Alma, não te esquece dos seus benefícios. Eu nasci para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. E diga: através da minha vida, muitos chegarão a Cristo. Através da minha vida, muitos saberão que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o próprio Deus. Vai ser através da minha vida. Diga isso para o Senhor. Diga para o Senhor. Feche os teus olhos e entra na presença dEle. Diga: Senhor, vai ser através da minha vida. Eu renovo minha aliança nessa noite. Através da minha vida, onde o Senhor me mandar, onde chega a planta do meu pé, eu vou testificar acerca de Ti. Porque eu nasci, eu vivo para a glória de Deus. Oh glória, oh glória, oh glória. Você que não consegue entrar na presença do Senhor, vem aqui, nós vamos orar por você. Cadeias precisam ser quebradas nessa noite. Continue na presença, continue na presença. Quero convidar quem quer se reconciliar com Deus, venha, se aproxime. Você não consegue entrar na presença. Tem um obstáculo enorme, gigante, tem uma pedra. Ela vai ser removida nessa noite em nome de Jesus. Aleluia. Mas Senhor, já fede, tem um cheiro mal de 4 dias. Eu não perguntei nada. Lázaro, vem para fora. Tem uma ordem. Ele não se preocupa com a circunstância. Mas missionária, a senhora não tem ideia de como eu estou. Isso não é importante para Deus. Há uma ordem, uma palavra liberada. Vem. Vem. Há uma palavra liberada. Vem. Vem a vida, vem a vida, vem a vida. Se você pode crer. Se você pode crer e ouvir a voz do Senhor nessa noite, lute. Aleluia. Quebra a cadeia, Senhor. Quebra a cadeia, Jesus, traz fortalezas. Eles são teus, Pai, eles são teus. Eles são teus. Em teu nome nós manietamos, em nome de Jesus. Em nome que essa pedra seja removida nesta noite. Em nome de Jesus de Nazaré. Seja arrancada nessa noite em nome de Jesus. Venha você que está, você não consegue entrar na presença. Tem um impedimento enorme na sua vida, venha. Glórias ao Senhor Jesus.